Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão, né? Por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto. E você que está chegando pela primeira vez, que você possa fazer o seu cadastro, acionar o sininho, porque a cada programação aqui você tem a liberdade aí de decidir se vai se juntar a cada um de nós aqui pelo canal, com respeito a refletir sobre a palavra de Deus. Estamos agora, nesse momento, dentro do quadro Jovens Sois Fortes, onde vamos estar considerando agora aqui, tendo conhecimento, né, do conteúdo da lição número 9. Será tratada aí no próximo domingo, na classe dos jovens. E o tema da lição 9 é Entre a lei de Deus e a lei dos homens. Vale lembrar que você é o nosso convidado para estar conosco ali, se querendo, né? Você reside aqui em Vicente Carvalho e está ali conosco na Rua Mato Grosso 150, Assembleia de Deus, Ministério da Baixada Santista. Ali na praça, em frente ao Cris Shop, você pega ali à direita, quem vai para o final da rua, né? Quem estiver de frente para o shopping na praça, para o lado direito. Quem está de costa para o shopping, do lado esquerdo. No final ali, tem a continuação da Rua Mato Grosso, ali o número 150 fica no nosso ministério ali, né? Onde servimos ao Senhor. Você é o nosso convidado para estar ali, tá bom? Domingo, das 9h30 às 11 horas, acontece ali, né? O estudo das lições dominicais pela revista da CPAD. E aqui dentro do quadro da lição do jovem, então está sendo tratado sobre o livro de Daniel, tá bom? Então que você possa vir pessoalmente, você meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, você meu irmão que é do ministério, mas que não tem tido esse costume em nenhum momento de pensar em reservar esse tempo da manhã de domingo para estar meditando, né, ouvindo, aprendendo sobre a Palavra de Deus. E você que gostaria de conhecer como é este andar da igreja cristã dentro do seu ministério, você vai estar conhecendo ali, né, como funciona a escola dominical. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Para estar conosco ali, que o Senhor faça você considerar essa importância, né, de crescer na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Importante é essa que dá pelo fato, das próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele disse, passará céus e terra, mas as minhas palavras ela não hão de passar. Então, daí uma grande importância para estarmos sempre nos alimentando do maná celestial, do maná de Deus, que é o próprio Senhor, a palavra revelada, tá bom? Vamos aqui abrir, vamos estar orando, né, primeiramente. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, te agradecemos por tão grande salvação. Por nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, iminente que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar junto. Enquanto isso, aguardamos, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de mais um conteúdo da lição correspondente à classe, especificamente os jovens ou adolescentes, porém, Senhor, de suma importância para todos nós, porque se trata da tua palavra. O Senhor venha nos conceder a tua iluminação, discernimento, entendimento, para que possamos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. E também, Senhor, a tua graça em nossas vidas, para que possamos viver em tudo aquilo que nos leva a confrontar, Senhor, na nossa vida diária e possamos estar, Senhor, praticando a tua palavra. Porque o Senhor mesmo disse que se ouvirmos
ou se aprendermos e não praticarmos, seremos como a onda do mar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que possamos, Senhor, ser cheios da Tua palavra. Que ela venha abundar abundantemente, Senhor, em nosso coração, Pai. É exemplo do grande amor que o salmista no Salmo 119, em todo ele, Senhor, expressa este amor, Senhor, e esta compreensão da importância que é a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Pedimos também aqui, Pai, pela salvação dos jovens e aqueles que estão, Senhor, na Tua presença. Senhor, venha guardar eles, venha fazer deles um instrumento em Tuas mãos. Senhor, venha batizar, Senhor Jesus, com o Espírito Santo e também conceder dons espirituais, Senhor, para que a Tua igreja, dentro de cada faixa etária de idade, venha exercer o ministério segundo a vocação que o Senhor tem dado à Tua igreja, diante desta comunhão e desta união, no mesmo parecer, numa mesma fé. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo o conteúdo, tá bom? Entre a lei de Deus e a lei dos homens. Texto principal. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava. Observamos já diante desse versículo, como tem tantos outros casos, como textos e contextos, em que haveremos de passar pela mesma situação de Daniel. Daniel foi um homem de Deus que dava o seu testemunho não só com respeito à sua fé, mas o fundamento desse testemunho da sua fé era justamente, na sua prática. Daniel era uma carta aberta a todos que o conheciam. Entendiam que ele era um homem de Deus, que ele cria no único Senhor, um único Deus, e que ele não compactuava, com a idolatria, não compactuava com nada que fosse do desagrado de Deus, dentro, é claro, da sua condição e ainda dentro das suas limitações. Falamos sobre isso na lição número 7. E Daniel, diante disso, ele era um ministro exemplar dentro ali do governo, de Nabucodonosor, melhor dizendo, do rei Dario. E diante disso, isso surtiu inveja. Surtiu inveja aqueles parceiros de gestão pública ali diante do governo babilônico e do domínio babilônico. Isso fez com que eles, como não acharam nada que pudesse culpar Daniel, trazer qualquer prejuízo, para denegrir o cargo que ele ocupava, eles buscaram atingir a Daniel justamente na questão da sua fé. Por saber que ele era fiel a Deus, eles colocaram esta proibição. Fizeram o rei assinar um decreto, de se fazer uma estátua e de se orar por aquela estátua. E de que, ou melhor dizendo, fizesse 1 mês de a proibição de que quer que fosse das nações ali, orasse para quem quer que fosse, a não ser para o Deus dos persas, do rei Dario, ali onde o rei Dario era o rei. Porém, o texto que nós lemos diz que Daniel ele não acatou essa escritura, ainda que assinada pelo rei, irrevogável. Daniel sabia o peso, e as consequências dessa desobediência, porém, Daniel, ele objetivou
agradar a Deus, em primeiro lugar, do que agradar os homens. O ponto aqui estava fora do que poderia Daniel cumprir diante daquela lei governamental, que afetava a questão da sua fé diante daquele que é soberano, que é rei, que é senhor dos senhores, que é rei dos reis e senhor dos senhores, que é Deus. E diante disso eles buscaram derrubar Daniel. Então, logo de início aqui, isso nos traz a lição, primeiro, de que nós não podemos ser crentes só de palavra, mas que nós tenhamos o hábito de ler as Escrituras, nós tenhamos o hábito de estudar as Escrituras, sempre é batido essa tecla porque é importante, porque é difícil, amados e queridos jovens, compreendermos que alguém possa servir a Deus a contento e tendo a compreensão dos seus mandamentos, dos seus princípios, se não for por exercício da leitura da sua palavra e do estudo dela. Todos que acabam por negligenciar a este exercício espiritual será tendencioso a fazer corpo com a lei dos homens que afetam e que são contrárias e se mostram em oposição a Deus. A exemplo de que se o nosso presidente da República decretasse ali uma lei de que nós deveríamos adorar uma imagem de escultura. Uma imagem de escultura. E você e eu, e dando ali um peso, né, uma consequência se aqueles que não fizessem isso. Ou obrigasse todos a ter uma imagem de escultura dentro da sua casa e para o cumprimento da lei eles enviassem as autoridades de tempo em tempo dentro, né, do seu dia a dia, levar a fazer uma investigação, uma sondagem em cada lar, em cada casa. E você como crente, desprovido do conhecimento da palavra, ou negligente a ela, obviamente você poderia estar fazendo corpo com essa lei, como tantas outras, como nós temos aí, muitas leis que até hoje estão dentro do campo da polêmica. Uma polêmica se tornou já uma polêmica milenar, que é a questão da eutanásia, que é a questão, né, do aborto e tantas outras leis que são leis criadas, estabelecidas, assinadas, como diz aqui o texto, pelos homens. Homens de autoridade, sim. Homens que reconhecemos a sua gestão pública à luz da Escritura que requer isso de nós. Sim, porque Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades porque elas são constituídas por Ele. Porém, é lógico que essa autoridade e essa obediência, ela está dentro do campo em que não extrapola ou venha dar de frente, né, ser contrária à lei maior, que é a lei de Deus. Os princípios de Deus, revelado na sua palavra. Então, logo, fica aqui esse ensino, logo de princípio, que nós não venhamos ser crentes somente de palavras, mas que ainda dentro do nosso exercício de fé, a exemplo da carta de Paulo, sejamos uma carta aberta, não escrita de caneta, mas com precioso sangue do Senhor Jesus, e uma carta aberta em que todos reconheçam realmente que somos tementes a Deus, que não compactuamos com o pecado, que não compactuamos com determinadas atitudes que não convêm aos santos, aqueles que se foram separados para servir a Deus e ser luz e sal da terra. Resumo da lição: antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel. O crente deve ser fiel a Deus e à sua lei. Texto bíblico, Daniel 6, 1-7.
Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessa conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e o presidente procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Observe, amados, observe, coisa maravilhosa, o exemplo que temos. Estamos tratando do livro de Daniel, jovem, mas tem o livro de Jó, tem outros livros que trazem testemunho de homens, a exemplo de Daniel. E o que fica aqui com o ensino nessa leitura bíblica aqui, é que se nós formos fiel, não precisamos se preocupar com as consequências quando tivermos que ser desobediente a leis criadas por homens, de que afetam os princípios eternos de Deus, morais, santos, justos de Deus. E segundo lugar, é que a prosperidade será um fato na vida daqueles que servem fielmente a Deus. E isso vai gerar essa prosperidade, seja no campo familiar, seja no campo profissional, como foi o caso aqui de Daniel, que o rei, pela excelência do exercício e da gestão ministerial de Daniel na questão pública daquele governo, daquele reino, o rei já estava pensando, ele deve ter feito menção aos demais príncipes, na questão de estar colocando Daniel sobre esses 3 príncipes, acima deles, ali sobre eles. Ou seja, era só uma cogitação que estava caminhando para o seu clímax. E eles, príncipes, sabendo, não sabemos qual foi a esfera em que chegou esse conhecimento a ele, pode ser um comentário do próprio rei, ou alguém, essa informação chegou até eles, e eles já procuraram ali tentar justamente manchar aquele conceito que o rei tinha sobre Daniel. Por isso que estabeleceram aquela proibição pela qual o rei, por conta da lei dos persas que era irrevogável, ele teve que realmente fazer com que Daniel tivesse que ser lançado na cova dos leões, mas ali o Senhor se fez presente. Por isso precisamos considerar tudo isso. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Na verdade, eles não encontraram. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, eles não encontraram. Na verdade, eles se proveram, se aproveitaram disso para poder comprometer Daniel diante do rei Dario. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento. Qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Essa era a prescrição desse decreto pela qual a leitura bíblica ali, que nós lemos no início, fazia parte. Daniel soube, mas não cumpriu, e continuou, como era de costume, orar 3 vezes ao dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém, segundo ali exposto, segundo Crônica, pela oração que Salomão fez a Deus. Mesmo que estivessem em cativeiro, que eles orando em direção a Jerusalém, Deus viesse a ouvir e abençoar o povo dele, que era Israel. Introdução. O capítulo 6 do livro de Daniel nos introduz a uma nova era política e governamental. Com a queda do poderoso Império Babilônico, a cidade de Babilônia agora passa a ser controlada pelo Medo-Persas, também conhecido como Império Aquemênida. Ou seja, não só
o Império Babilônico, tá? Ou seja, Império no sentido aí mundial, tá? Da época. Esta mudança de regime trouxe consigo a liberdade e tolerância religiosa. No entanto, mesmo sob um novo regime, o profeta Daniel se depara com a maior provação de sua vida. Ele é confrontado com a pressão de abandonar sua devoção inabalável ao Deus Altíssimo. Nesta lição, estudaremos este relevante episódio, que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens de sua lei, revigorando a importância da oração na vida do crente. Nesta lição estudaremos este relevante episódio, que nos trará valiosos ensinamentos sobre a fidelidade a Deus diante do governo dos homens e de suas leis, revigorando a importância da oração na vida do crente. Primeiro ponto, vivendo sob um novo governo, a identidade do novo rei. O capítulo 6 começa com a descrição de um novo rei, que é chamado Dario. O medo. A identidade deste governante, mencionado outras vezes no livro de Daniel 11:1, né, é uma questão debatida entre os estudiosos diante do fato de Ciro, o persa, ter sido conquistador da Babilônia. A Bíblia menciona que Daniel também serviu sob o seu comando. Com uma corrente diz que se tratava da mesma pessoa. O entendimento majoritário, no entanto, compreende que Ciro, após a sua conquista, teria constituído Dario temporariamente como governante subordinado a ele. Segundo Joe Lennox, essa ideia é apoiada linguisticamente pelo fato de Daniel dizer que Dario foi constituído rei e que ocupou o reino. Segundo a obra Contra a Correnteza, os relatos bíblicos também nunca se referem a Dario como rei da Média Pérsia, mas apenas como governante da Babilônia. Segundo subponto, o novo governo. O novo governante ficou conhecido por sua capacidade de manter a estabilidade política em seu império. Também estabeleceu uma série de reformas administrativas que ajudaram a estruturar o governo e a economia. Reorganizou o império em satrápias, que eram províncias administrativas com governadores nomeados por ele, os quais detinham autoridade sobre os assuntos civis e militares daquela região em que foram constituídos. Acima deles foram nomeados 3 presidentes, também chamados príncipes, incluindo Daniel. Eles tinham a responsabilidade de supervisionar a administração do império e garantir que as províncias fossem governadas de acordo com as leis e diretrizes do rei. Eles eram responsáveis por relatar qualquer irregularidade ou comportamento inadequado dos satrapas. Terceiro subponto, uma política de tolerância religiosa. Ciro, o imperador, tinha uma política de maior tolerância com novos conquistadores. Promulgou um código de leis conhecido como Cilindro de Ciro, que promovia a justiça e a liberdade religiosa, permitindo que vários grupos étnicos praticassem suas crenças. O chamado Edito de Ciro, também denominado como Decreto de Ciro, possibilitou que os judeus deportados pelos babilônicos retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Mesmo diante desse ambiente de maior liberdade e tolerância, Daniel foi perseguido por suas convicções. Isso mostra que, embora em muitos países os crentes tenham ampla proteção jurídica de expressão de suas crenças, a exemplo do Brasil, né, com previsão na Declaração Internacional de Direitos Humanos, não estão isentos de serem constrangidos e forçados a religar a fé. A previsão da liberdade religiosa na Constituição e na lei nos garante que os cristãos não serão discriminados e ofendidos, principalmente por causa de imposições ideológicas. Ou seja, nós temos a liberdade de exercer, né, a nossa fé cristã diante das nossas atitudes, falarmos do Senhor Jesus, falarmos do Evangelho, pregarmos sobre a salvação do Senhor ali na cruz do Calvário, a sua ressurreição terceiro dia, onde estivermos. Nosso país não existe qualquer limitação. Temos essa liberdade dentro da nossa nação brasileira. E no nosso país o que precisamos ter é o equilíbrio
de saber o tempo para exercermos a nossa fé no que diz respeito aos interesses do reino de Deus, que é a proclamação do Evangelho. Não podemos, como crente, estar usando o tempo do trabalho, né, que deveria estarmos, né, exercendo o cargo que nós temos em mão para fazer, não como para o empregador, mas como para o Senhor Jesus. E no momento oportuno, hora de almoço, qualquer momento que esteja legitimado por essa condição de podermos fazê-lo, aí nós podemos fazer. Temos que ter esse cuidado, porque Daniel, a questão do seu exercício religioso, ainda que foi no seu quarto e com a janela aberta, dentro da sua casa, foi num tempo que ele podia fazer isso. Estava dentro da liberdade que o próprio rei Ciro tinha decretado e dado àqueles que eram ali seus súditos diante daquele reino de então. Então, isso aqui já fica esta lição, é preciso comentar isso, querido e amado jovem, para que não venhamos a usar de maneira inadequada e achando ainda, tendo uma falsa impressão de que Deus está se agradando. Quando o Senhor fala através de Paulo para Timóteo, né? Prega em tempo e fora de tempo, é uma orientação de não deixar de proclamar o Evangelho, de não deixar de considerar as verdades da palavra de Deus, não deixar de alertar aqueles que estão sob o perigo da condenação eterna. Porém, tudo isso, essa palavra de Paulo para Timóteo, ou seja, ser constante, nunca estacionar ou parar de exercer a vocação pela qual, primariamente, principalmente, o Senhor tem nos delegado, que é ir ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porém, isso dentro, como disse, desse tempo. Então, temos que ter cuidado para que não haja dolo em nós. Que exemplo estamos dando nós, como crente? Estamos levando a Bíblia para o trabalho, tirando da bolsa, numa hora do serviço, e passa ali o encarregado daquele setor, ou o próprio patrão, e você está com a Bíblia aberta, quando na verdade você teria que estar, né, fazendo algo, exercendo a sua função, ainda que você tenha ali exercido o seu cumprimento da sua tarefa, e você fala para o teu patrão, não, é que eu não estou aqui, já acabei a missão, está cumprida, estou guardando a chegada, né, de mais uma remessa para que eu continue. Essa não é a desculpa que você possa dar desse intervalo, porque esse intervalo de tempo que eu estou pondo aqui uma suposição, um exemplo, amado, querido jovem, quando está aguardando alguma demanda para dar continuidade àquilo que você fez com excelência até acabou, primeiro já acabou, aquele hiato de tempo até a próxima demanda é um tempo que é pago pelo patrão para você. Não para que você use desse tempo que ele está te pagando, para que você venha estar exercendo, né, aquilo que você gosta de fazer. Louvado seja Deus pela sua vida por isso, pelo prazer que você tem de ler a Bíblia, ou até mesmo de proclamar o Evangelho. Porém, tem que ser sempre dentro de uma coerência. Para quê? Para que não haja dolo. E Daniel, ele tinha essa liberdade. Só que ele usava ela de forma conveniente, né? Como foi aqui colocado. E é bom lembrar aqui, antes de passarmos para esse segundo ponto, amado e querido jovem, que nós não precisamos discutir sobre ideologias. Ideias, já dizia ideologias. Ideias que são puramente humanas. Considerações que estão dentro do campo apenas humano, racional, que seja até dentro de uma lógica, mas ainda assim são ideologias. Não precisamos discutir. Precisamos permanecer fiel aos princípios da palavra de Deus, para não sermos levados ou sermos presa dessas ideologias que tem até o seu campo, né,
legítimo, quem sabe, bom, quem sabe aparentemente bom, um objetivo e um alcance louvável, porém ainda assim fere a palavra de Deus, fere os princípios de Deus. Não precisamos discutir, precisamos apenas exercer a nossa fé, que ela por si já, para aqueles que querem permanecer sobre os seus pecados, haverá de incomodar. Observe que Daniel não foi até o rei, como foi a questão daquele decreto, aí no caso, né, de Nabucodonosor, como nós vimos, diz, quando deu aquele decreto para matar os magos, Daniel foi até a presença. Esse caso aqui, no caso do persa, de Dario, Daniel não foi até lá, porque não era o caso. Estava atrelado ao seu exercício de fé. Daniel não trocava trombeta, era algo comum a ele, meu caro e querido jovem, do seu exercício da fé. Então Daniel, ele demonstrou isso, e só por isso já incomodou aqueles príncipes. Porque não tem como, entenda bem, amado e querido jovem, você que me ouve, ouvinte da palavra de Deus. Não há como não termos incômodos, infortúnios, percalços, obstáculos, imposições, como vimos dentro do quadro, né, a questão da conspiração de Naamã, no caso ali do estudando junto, contra Esté, contra o povo judeu, Mardoqueu, que estamos vendo dentro do quadro estudando junto. Então não tem como não haver esses embates. Olhemos para o Senhor Jesus, ele é o exemplo, o homem sem pecado, sem culpa, fiel a Deus em tudo. Porém, houve conspiração, houve injustiça contra o julgamento do Senhor Jesus, porém ele não discutiu, ele permaneceu fiel a Deus. E é isso que precisamos fazer. A ideologia, nós não cumprimos, não concordamos, mas não precisamos colocar o caso do nosso não discordar, não sei que queiram, e que for o caso de termos que nos expressar. Fora disso, permanecemos fiel a Deus, exercendo a nossa fé, a nossa crença em amor, falando do Senhor Jesus. Segundo ponto, a conspiração contra Daniel. Olha aí. A distinção de Daniel. Em razão de sua excelência, Daniel começou a se distinguir dentre os demais presidentes, razão pela qual o rei pensava em promovê-lo. Isso mostra que Daniel, além de ser fiel e zeloso nas questões religiosas, era também um profissional qualificado e dedicado, fazendo com que se sobressaísse em suas atividades. É necessário lembrar que o trabalho criado por Deus é um elemento importante na vida e pode ser uma forma de vocação divina. A Bíblia nos recomenda fazer tudo conforme as nossas forças. Olha agora o detalhe, para a glória de Deus. Segundo, inveja e conspiração. Assim que o brilho de Daniel começou a ofuscar os demais, a inveja brotou em seus corações. Infelizmente, isso é algo que ocorre com enorme frequência em qualquer ambiente e até mesmo entre o povo de Deus. Em vez de reconhecer a excelência do outro e procurar aprender com ele, os invejosos preferem o caminho da destruição. E não podemos esquecer, e aqui eu já volto ao texto, não podemos esquecer que a inveja foi o motivo justamente do primeiro homicídio. Isso dentro da família. E por conta de questões de fé, de expressão, não questão de fé diferente, mas a mesma fé, o mesmo Deus. E ainda assim houve a questão da inveja, a conspiração, quando Caim chamou Abel até o campo, com o intuito de matar, o que concluiu, porque Deus permitiu,
assim como foi com Estevão. Que nós precisamos entender, amados, que tomando o caso, como estamos tomando aqui exemplo de Daniel, como exemplo de Paulo, de tantos outros, como foi o caso de Estevão e de Abel, primeiramente, e principalmente como clímax e como exemplo maior para nós do Senhor Jesus, a morte faz parte da nossa dedicação e a nossa fidelidade a Deus. Paulo tinha plena certeza disso, como também, de igual modo, plena disposição para, se fosse o caso, de que não só o seu exercício ministerial como apóstolo, dependente dos desafios e conspirações que ele enfrentou. Paulo também sofreu conspiração. Paulo estava disposto e confiava piamente em Deus, que ainda assim, independente da situação, ele estava disposto a morrer pela causa do Senhor Jesus, pela causa do Evangelho. Estou abrindo aqui a Bíblia para nós lermos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Deixa eu só confirmar aqui já para vocês. É isso mesmo. Observe bem a expressão que Paulo usa aqui. Segundo a minha ardente expectativa lá, e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Agora, olha só, seja pela vida, seja pela morte. Observe a disposição, né, que Paulo ele tinha, melhor dizendo, que Paulo ele tinha com respeito ao seu trabalho e à sua fidelidade a Deus, né? Vamos prosseguir no texto. Leitura. Por isso, dentro dos bastidores do poder do reino, demais presidentes e governadores arquitetaram um complô diabólico para acabar com a imagem de Daniel perante o rei. Fiquemos com as palavras do profeta Isaías. Ainda nenhuma ferramenta, né, preparada contra aqueles que depositam a sua confiança em Deus, né, ela prosperará. E vemos isso, né, no caso de Daniel e tantos outros. Nem culpa alguma, porque ele era fiel, procurando difamá-lo. Contudo, a Bíblia afirma que ele não encontrara qualquer coisa que pudesse acusá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Lembre-se, jovem, de que quando se está na presença de Deus, os inimigos não terão nada para acusá-lo. Terceiro subponto, o plano contra Daniel. Percebendo que não teriam nada contra Daniel, tendo em vista a sua conduta ilibada, os líderes mudam a estratégia e resolvem encontrar na lei do seu Deus algo que pudesse prejudicá-lo. Por que eles fizeram a lei? Porque eles observaram que Daniel era um homem de oração, o que demonstrava total dependência em Deus, né? Dependência em Deus. Algo que pudesse prejudicá-lo. Eles deixam de procurar conduta para prejudicar Daniel em base em suas convicções. Para tal, os homens perversos propuseram ao rei que fosse proibido em todo o reino, no período de 30 dias, que se fizesse petições ou orações a qualquer divindade ou homem, a não ser ao rei. A punição pela desobediência seria o lançamento na cova dos leões, como nós lemos ali na leitura bíblica. A estratégia dos inimigos de Daniel, em muito, se assemelha aos secularistas anticristãos, procurando centralizar no estado a figura da divindade. Sem dúvida, buscam de todas as maneiras restringir a manifestação das crenças e punir a convicção dos cristãos. Na legislação e em decisões judiciais, surgem novos entendimentos que procuram amordaçar a voz da igreja, abolindo não somente a liberdade de crença, mas também a liberdade de expressão. Vivemos em uma era de suposta tolerância. Todavia, enquanto todas as expressões são válidas e permitidas, o cristianismo cada vez mais é hostilizado
causa de sua defesa de valores absolutos, que são princípios, né? De Deus que não mudam, são atemporais. E a intolerância dos tolerantes. Terceiro ponto, e caminhando para o final, a lei dos homens e a lei de Deus. Primeiro, contrariando a lei dos homens. Mesmo diante do decreto do rei, novamente Daniel não se acordou, não se acovardou de dar testemunho de sua fé. A exemplo dos seus 3 amigos diante daquela estátua. Ainda que fosse um alto funcionário que ocupasse um lugar de prestígio, privilégio no império, Daniel não chegou sua integridade e fidelidade, não negou, melhor dizendo, sua integridade e fidelidade a Deus. O servo de Deus sempre fora obediente ao rei, porém, ao perceber que a lei humana contrariava a lei divina, ele desobedeceria ao injusto mandamento, fazendo exatamente aquilo que o decreto proibia, buscou ao Senhor em oração. É interessante que a lição dos jovens tem uma grande convicção ali, né? Semelhança nesse trimestre, pelo menos nesse ponto da conspiração, né? Com respeito à fidelidade a Deus, com o caso de Mardoqueu, né? Justamente por isso, né? Ele não obedecer à lei ali estabelecida pelo decreto, pelo rei Artaxerxes, né? Ele acabou sofrendo a conspiração pela qual Naamã, né, ali buscou colocar em prática também, pela qual também não deu qualquer êxito. Porque é assim mesmo, amados e querido jovem, que nós precisamos fazer, permanecer fiel ao Senhor. Em primeiro lugar, Daniel sabia que Dario tinha autoridade, mas tinha ainda mais convicção de que esta autoridade provinha de Deus. Romanos 13:1, como foi citado aqui, questão de sermos submissos às autoridades, porque ela vem de Deus. Em segundo lugar, como homem temente e bom cristão, o profeta era cumpridor da lei dos homens, contudo, ele não as cumpriria quando se chocasse com a lei de Deus. Afinal, mais importante que a lei estabelecida pelo governo humano e a lei natural revelada pelo Deus Altíssimo, imutável e atemporal, como foi comentado também, que não pode ser contrariada. Em terceiro lugar, Daniel sabia que o Senhor estava com ele. Essa convicção é que nós temos que ter e prosseguimos, independente do desafio, né, e a ousadia que precisamos demonstrar, como fez Daniel, assim façamos, porque o Senhor estará conosco. O poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração. Ele orou persistentemente, pondo-se de joelho 3 vezes ao dia. A oração deve ser um hábito na vida de todo aquele que busca intimidade e resposta da parte do Senhor. Também Daniel orou agradecendo a Deus, pois a verdadeira oração também se expressa por meio da gratidão. Não há vitória espiritual sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Como disse Martinho Lutero, a oração é o suor da alma. Que fica para nós nesse ponto, né, que já está bem claro aqui a questão da sua importância, e aqui também a questão da falta de desculpa, né? Daniel era um homem de grandes empreendimentos, de grandes responsabilidades dentro desse empreendimento, à luz dos interesses do reino persa, que estava ali submisso ao governo persa, pelo qual ele se submeteu em obediência a Deus, tanto do Babilônia como esse cativeiro. Deus estabeleceu esse princípio para que ele submetesse ali a eles. E assim fez Daniel. Porém, independente dessa demanda, Daniel encontrou tempo para poder estar mantendo, né, e alimentando esta comunhão que ele tinha com seu próprio Deus e Senhor. Então, não há desculpa para nós. A lei dos homens e a lei de Deus. Dando continuidade, né, ao poder da oração. E junto a você, jovem, como tem sido a sua vida de oração? Pergunta que não quer se calar, né? Lembre-se de que a primeira oração que Deus não atende é aquela que nunca foi feita. É aquela que nunca foi feita. É interessante notar que os amigos de Daniel, ao serem confrontados com a adoração da estátua,
Recusaram-se a negar sua fé por meio de uma ação específica. Da mesma forma, Daniel não estava disposto a comprometer sua fé a se abster da oração. Isso ilustra que resistir ao desafio de nossa fé requer tanto evitar ações que contradizem, melhor dizendo, a palavra de Deus, quanto manter nossas práticas espirituais fundamentais. Então, não vai haver, né, oportunidades em que aqueles que se opõem ao Senhor venham nos colocar sob esse estreito, né? E chegar a esse ponto, como foi, estando a vida de Daniel em risco de morte, como também dos 3 jovens, tantos outros que nós já citamos. Terceiro subponto, Deus fecha a boca do leão. Ao ser denunciado mesmo a contragosto, o rei Dario, por conta da lei, que era irrevogável, o rei Dario mandou que lançasse Daniel na cova dos leões, onde permaneceu durante a noite. Esse tipo de punição, conhecida como execução por leões, era uma prática esporádica que ocorria em algumas culturas antigas, não como uma regra do sistema judicial. O rei estava angustiado e passou a noite em vigília, preocupado com o destino de Daniel. Ao amanhecer, correu até a cova e, para sua surpresa, encontrou Daniel vivo e ileso. Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel. Diante das provações e perseguição, o Senhor efetuou um verdadeiro milagre, guardando a vida do seu filho. A Bíblia também mostra que no final a justiça prevaleceu. Os conspiradores foram punidos por suas ações malignas, assim como foi com Naamã. Observe que foi também com estes príncipes. Eles e as suas famílias, de tal maneira, amados, que eles, diz a Bíblia, que não chegaram nem ao fundo da cova, já foram devorados por aqueles leões. Tamanha a fúria e também o contingente que tinha ali, porque não foi um leão só, leões. Se o homem por si só já não terá tanta facilidade de vencer um leão, ainda que vemos o exemplo de Davi, né, vemos ali o exemplo também de Sansão, ainda assim foram leões. E os leões não devoraram Daniel, que foi um só que foi lançado na cova de leão. Porém, um que fez a diferença. Um que era fiel a Deus em todo o tempo. Um pelo qual Deus espera de nós. Diferente. Guarde bem isso. Não melhor, mas diferente. E essa diferença se dá pelo fato de que nós primamos em obedecer primeiro a lei de Deus e não a lei dos homens que contradizem a lei de Deus. Isso é bom deixar bem claro isso, tá bom? Agora, conforme as leis que são louváveis, que parte de um princípio sobre uma gestão pública pela preocupação da nossa segurança, da nossa saúde, precisamos obedecer. Porque é incoerente dizermos que somos crente e prevaricamos no cumprimento desta lei estabelecida pelos governos, pelas autoridades. Então, que nós também consideremos isso no final aqui desta lição. Concluindo, ao enfrentar a expressão, vou abrir para você, né? Concluído, ao enfrentar a pressão de abandonar sua devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo, manteve-se fiel a Deus. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa na cova dos leões, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos de hoje. Está aqui, nesta conclusão, em que precisamos considerar, tá bom? Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, a vontade de Deus, caro jovem. Não vai ser tanta leis que não vai precisar quebrá-las ou desobedecê-las. São poucas, mas elas existem e poderão surgir.
não só na questão dos danos, da questão de uma multa ou qualquer coisa parecida, mas muito mais quando se referir à questão, né, da nossa própria vida, o que no Brasil já não corremos esse risco por enquanto, porque aqui não existe uma lei com pena de morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos, que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, né? Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por este conteúdo, Senhor, de suma importância para nós. Que o Senhor nos guarde, que em todo tempo, em todo lugar, onde estivermos, Senhor, venhamos estar sempre, Senhor, atento a tudo e a todos. Possamos ser fiéis a Ti, Senhor. Tanto obedecendo, sendo submissos às nossas autoridades, com respeito a leis, Pai, que são louváveis, que tenham o seu louvor, meu Deus, e que não confronte, Senhor, a lei maior, a lei magna, que são os princípios atemporais do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos conceda graça, força, discernimento, sabedoria do alto, Pai, para que possamos percebê-las, detectá-las e, Senhor, e passar assim a ser fiel a Ti. Nos guarda, se preciso for, diante dessa obediência, a exemplo dos teus jovens, de Daniel e também de Mardoqueu, ó Pai, tantos outros, temos que sofrer não só as consequências de um castigo, como também até mesmo, Pai, a questão de ser morto. Não por uma lei estabelecida, mas por aqueles que se colocam em oposição e em conspiração contra os teus filhos, Senhor, e teu povo. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Assim como houve aquela lei, como foi aquela perseguição, e o Senhor guardou o teu povo, tanto Israel como a igreja também no seu princípio, e como até hoje o Senhor tem guardado. Só temos, Pai, que te agradecer por tudo e te pedir, Senhor, nos ajuda a sermos cada dia, durante o tempo desta vida, enquanto aguardamos a vinda do teu Santo Filho Jesus Cristo, sem tudo, Pai fiel, sermos uma carta aberta, meu Deus, diante daqueles que precisam, Senhor, reconhecer o Senhor como único Deus e ao Senhor Jesus como o Salvador, aquele que foi enviado pelo Senhor, para que assim, perante esta fé, possam, Senhor, ter a vida eterna. Pois a tua palavra diz que conheçam a Ti e aquele que o Senhor enviou, e aqueles que assim o reconhecerem, ó Pai, terão vida eterna, diz a tua palavra. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, é o que nós pedimos, Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.